Continuando o que eu acredito na obra O Livro Azul, Nossa Senhora de Fátima falando em mensagem por locuções interiores, fenômeno místico aceito pela Igreja Católica Apostólica Romana, falando para Padre Stefano Gobbi, que começa a viajar pelos 5 continentes por 25 anos, formando um exército em torno de Nossa Senhora de Fátima, em todo o mundo, e preparando, a humanidade para se achegar ao seu templo espiritual, seu coração, imaculado coração dela, para perpassar o tempo com ela, tempo difícil de purificação, tribulação, que ela sempre fala aqui nesta obra. Hoje eu vou colocar para você, que eu preciso deixar registrado, o que Nossa Senhora fala sobre o enorme dragão vermelho. 14 de maio de 1989, Santuário de Tindari, Sicília, Festa de Pentecostes. O enorme dragão vermelho, página 632, 17ª edição. Diz assim: Hoje, filhos prediletos, adorais e invocais o Espírito Santo, que no Pentecostes desceu sobre os apóstolos e os discípulos reunidos comigo no cenáculo de Jerusalém. Vós o invocais ainda nesses vossos tempos, com confiança e com perseverança, reunidos comigo nos cenáculos de oração que já se difundiram em todas as partes da terra. Com meu movimento sacerdotal mariano, convido hoje todos os filhos da Igreja a reunirem-se em cenáculo perene de oração comigo, vossa Mãe Celeste. Convido todos os bispos, os sacerdotes, os religiosos e os fiéis. O meu coração imaculado é o local deste novo espiritual e universal cenáculo. Deveis entrar nele com o vosso ato de consagração, que vos entrega a mim para sempre, a fim de que eu possa unir a minha voz às vossas, no invocar sobre a Igreja e a toda a humanidade o dom de um segundo Pentecostes. Só o Espírito do Senhor pode reconduzir a humanidade à perfeita glorificação de Deus. Só o Espírito do Senhor pode renovar a Igreja com o esplendor da sua unidade e da sua santidade. Só o Espírito do Senhor pode vencer a potência e a força vitoriosa se desencadeou e a força vitoriosa do enorme dragão vermelho que, vou repetir essa parte que eu me enganei, só o Espírito do Senhor pode vencer a potência e a força vitoriosa do enorme dragão vermelho que neste vosso século se desencadeou por toda parte de maneira terrível para seduzir e enganar toda a humanidade. O enorme dragão vermelho é o comunismo ateu que difundiu em toda parte o erro da negação e da obstinada recusa de Deus. O enorme dragão vermelho é o ateísmo marxista, que se apresenta com 10 chifres, isto é, com a potência de seus meios de comunicação, para conduzir a humanidade a desobedecer aos 10 mandamentos de Deus e com 7 cabeças tendo sobre cada uma delas um diadema, sinal de poder e realeza. As cabeças coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ateu se estabeleceu e domina com a força do seu poder ideológico, político e militar. A enormidade do dragão manifesta claramente a vastidão das terras ocupadas pelo domínio incontrastado do ateísmo comunista. A sua cor é vermelha, porque usa a guerra, o sangue, como instrumento das suas numerosas conquistas. O enorme dragão vermelho conseguiu nestes anos conquistar a humanidade com o erro do ateísmo teórico ou prático, que já seduziu todas as nações da Terra. Conseguiu-se assim construir uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista, árida e fria, que traz em si os germes da corrupção e da morte. O enorme dragão vermelho tem a missão diabólica de subtrair toda a humanidade do domínio de Deus, da glorificação da Santíssima Trindade, da plena atuação do desígnio do Pai que,
por meio do Filho, a criou para a sua glória. O Senhor me revestiu da sua luz e o Espírito Santo me revestiu da sua potência. Assim, eu apareço como um grande sinal do céu, mulher vestida de sol, porque tenho a missão de subtrair a humanidade do domínio do enorme dragão vermelho e reconduzi-la toda à perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Por isso, eu formo para mim o exército dos meus filhos mais pequeninos em todas as partes do mundo e peço-lhes que consagrem ao meu coração imaculado. Assim, os conduzo a viver somente para a glória de Deus, por meio da fé e da caridade, e os cultivo eu mesma zelosamente no meu celeste jardim. Então, todos os dias eu me apresento diante do trono do meu Senhor, numa atitude de profunda adoração, abro a porta de ouro do meu coração imaculado e ofereço nos meus braços esses meus filhos, dizendo: Santíssima, abre aspas, Santíssima e Divina Trindade, no momento da vossa universal negação, eu vos apresento a homenagem da minha materna reparação por meio de todos esses meus pequeninos que cada dia formo para a vossa maior glorificação. Fecha aspas. Assim, ainda hoje, o Senhor, da boca das crianças e dos lactantes, recebe o seu louvor perfeito. Termina esta mensagem daqui. Eu já li para vocês a besta semelhante a uma pantera, que são as lojas maçônicas. Já li que falava sobre os mandamentos da lei de Deus, que coloca tudo abaixo, né? Falei também sobre a besta semelhante a um cordeiro nos outros vídeos. E aqui eu ainda gostaria de falar sobre o número da besta 666, que já é Apocalipse. Bom, eu falei para vocês que para mim o livro do Apocalipse é meio complicado. Eu sei o que Nossa Senhora revela aqui. 17 de junho de 1989, sábado, Milão, Itália. Então ela explica o seguinte, que isso aqui tem tudo a ver com as mensagens dela com relação à nossa Bíblia Sagrada, que a minha é Paulus, né? E aqui é mais a mãe fala como mãe amorosa, como mãe querida que é pra gente, que ela simplifica mais a situação, né? E ao mesmo tempo tem coisas seríssimas aqui que nós já vamos ver agora. O número da besta é 666, que é bíblico. Abre aspas, filhos prediletos, compreendei agora o plano da vossa Mãe Celeste, a mulher vestida de sol, que combate com seu exército na grande luta contra todas as forças do mal para obter a sua vitória na perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Combatei comigo, filhos pequeninos, contra o dragão que procura levar toda a humanidade contra Deus. Combatei comigo, filhos pequeninos, contra a besta negra, a maçonaria que quer conduzir as almas à perdição. Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante a um cordeiro, a maçonaria infiltrada no interior da vida eclesiástica para destruir Cristo e sua igreja. Para alcançar esse objetivo, quer construir um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. A maçonaria eclesiástica recebe ordens e poder das várias lojas maçônicas e trabalha para conduzir secretamente todos a fazer parte dessas seitas secretas. Assim impele os ambiciosos com a perspectiva de uma carreira fácil, enche de bens os sedentos por dinheiro, ajuda os seus membros a se projetarem e a ocuparem os postos mais importantes, enquanto marginaliza de maneira traiçoeira, mas decidida, todos os que se recusam a participar do seu desígnio. De fato, a besta semelhante a um cordeiro exerce todo o poder da primeira besta em sua presença e constringe a terra e os seus habitantes a adorar a primeira besta. A maçonaria eclesiástica chega até mesmo a construir uma estátua em honra da besta e constringe todos a adorar esta estátua.
Mas, segundo o primeiro mandamento da Santa Lei do Senhor, só a Deus se deve adorar e só a Ele deve ser dada qualquer forma de culto. Então, se substitui Deus por um ídolo poderoso, forte, dominador, um ídolo tão poderoso que pode mandar matar todos os que não adoram a estátua da besta. Olha que ponto nós chegamos. E lembra do que foi dito em outros vídeos que eu li a palavra de Deus sobre sabedoria aqui. Como tudo se norteia nesse poder da idolatria, nesse caos. O Deus, bezerro de ouro, o demônio, Satanás. Tudo é. Então nós chegamos num ponto, num culminante da nossa humanidade, como está. Então, substitui Deus por um ídolo poderoso, forte, dominador, um ídolo tão poderoso que pode mandar matar todos os que não adoram a estátua da besta. Você aí que está me escutando, que tem ascensão a algumas coisas, está sabendo o que é que Nossa Senhora aqui de Fátima está querendo dizer, né? Um ídolo tão forte e dominador e que eu sei pela seita da Umbanda. O que faz? De 7 em 7 anos tem que pagar e pagar ao pai da mentira, da barganha. Se não paga, a coisa fica bem feia. Morte acontece. Acontece na família. É real, é eficaz e ativo e nós temos que estar escudado com o sangue de Jesus Cristo, confissão, Eucaristia para nos proteger, reza do Santo Rosário. Um ídolo tão forte e dominador que faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca sobre a mão direita e sobre a fronte, e que ninguém possa comprar ou vender sem que tenha tal marca, ou seja, o nome da besta ou o número de seu nome. Este grande ídolo, construído para ser adorado e servido por todos, como já vos revelei na mensagem precedente, é um falso Cristo e uma falsa igreja. Mas qual é o seu nome? No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: aqui está a sabedoria. Quem tem inteligência calcule o número da besta. Ele representa o nome de homem. E tal número é 666. 666. Com a inteligência iluminada pela luz da sabedoria, consegue-se decifrar no número 666 o nome de um homem, e este nome indicado por tal número é o do Anticristo. Lúcifer, a antiga serpente, o diabo ou Satanás, o dragão vermelho, torna-se nesses últimos tempos o Anticristo. Já o apóstolo João afirmava que quem nega que Jesus Cristo é Deus, este é o Anticristo. A estátua ou o ídolo construído em honra da besta para ser adorado por todos os homens é o Anticristo. Calculai agora o seu número 666 para compreender como ele indica o nome de um homem. O número 333 indica a divindade. Lúcifer rebela-se contra Deus por soberba, porque quer colocar-se acima de Deus. O número 333 é o número que indica o mistério de Deus. Aquele que quer se colocar acima de Deus leva o sinal de 666. É a soberba que está sempre acima, né? Portanto, este número indica o nome de Lúcifer, Satanás, isto é, daquele que se coloca contra Cristo, do Anticristo. O 333, indicado uma vez, isto é, por um, exprime o mistério da unidade de Deus. Unidade. O 333, indicado duas vezes, indica as duas naturezas, a divina e a humana, unidas na pessoa divina de Jesus Cristo. O 333, indicado 3 vezes, isto é, por 3, indica o mistério das 3 pessoas divinas, isto é, exprime o mistério da Santíssima Trindade. Portanto, o número 333, expresso 1, 2 e 3 vezes, exprime os mistérios principais da fé católica. Quais são? Primeiro, a unidade e a trindade de Deus. Segundo, a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
E se o número 333 indica a divindade, aquele que se quer colocar acima do próprio Deus é indicado pelo número 666. O número 666 indica uma vez, indicado uma vez, isto é, por um, exprime o ano de 666. 666. Neste período histórico, o anticristo se manifesta através do fenômeno do Islã, que nega diretamente o mistério da Divina Trindade e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. O islamismo, com a sua força militar, se desencadeia por toda parte, destruindo todas as antigas comunidades cristãs, invade a Europa e só por uma minha materna extraordinária intercessão, solicitada fortemente pelo meu Santo Padre, não consegue destruir completamente a cristandade. Esta obra foi escrita no pontificado de João Paulo II. O 666, indicado por duas vezes, isto é, por dois, exprime o ano de 1332. Neste período histórico, o anticristo se manifesta com um ataque radical à fé na palavra de Deus. Através dos filósofos, que começam a dar um valor exclusivamente à ciência e depois à razão, tende-se gradualmente a construir como único critério de verdade somente a inteligência humana. Nascem os grandes erros filosóficos que continuam nos séculos até os vossos dias. A importância exagerada dada à razão, como critério exclusivo de verdade, leva necessariamente à destruição da fé na palavra de Deus. De fato, com a reforma protestante, se rejeita a tradição como fonte da divina revelação e se aceita somente a Sagrada Escritura. Mas também esta deve ser interpretada por meio da razão e se rejeita obstinadamente o magistério autêntico da Igreja e hierárquica, a qual Cristo confiou a guarda do depósito da fé. Cada um é livre para ler e para compreender a Sagrada Escritura segundo a sua interpretação pessoal. Desta maneira, então, dessa forma, é destruída a fé na palavra de Deus. Se cada um faz como bem entende, não é? Obra do anticristo, nesse período histórico, é a divisão da Igreja, a consequente formação de novas e numerosas confissões cristãs, que são gradualmente impelidas a uma perda cada vez mais extensa da verdadeira fé na palavra de Deus. Continua na página 650, 17ª edição desta obra. Aos sacerdotes prediletos de Nossa Senhora, o livro azul. O número 666, indicado 3 vezes, isto é, por 3, exprime o ano de 1998. Neste período histórico, a maçonaria, ajudada pela maçonaria eclesiástica, conseguirá o seu grande intento: construir um ídolo para colocar no lugar de Cristo e da sua Igreja. 1998. Um falso Cristo e uma falsa Igreja. Portanto, a estátua construída em honra da primeira besta para ser adorada por todos os habitantes da terra e que assinalará com sua marca todos aqueles que queiram comprar ou vender, é a do anticristo. Chegastes assim ao vértice da purificação, da grande tribulação e da apostasia. A apostasia será então generalizada porque quase todos seguirão o falso Cristo e a falsa Igreja. Então será aberta a porta para o aparecimento do homem ou da própria pessoa do anticristo. Eis-me, filhos prediletos, porque vos quis iluminar sobre as páginas do Apocalipse, que se refere aos tempos em que viveis. Então ela está dizendo que se refere já ao tempo que nós estamos vivendo, Apocalipse. Para preparar-vos comigo para a parte mais dolorosa e decisiva da grande luta que se está combatendo entre vossa Mãe Celeste e todas as forças do mal que se desencadearam. Que é o que nós estamos vivendo, a ambiguidade entre o bem e o mal. Coragem, sede fortes, minhas pequenas crianças.
A vós cabe a responsabilidade nesses anos difíceis de conservar os fiéis a Cristo e a sua Igreja, suportando hostilidades, lutas e perseguições. Mas sois parte preciosa do pequeno rebanho que tem a responsabilidade de combater e, no fim, vencer a força poderosa do Anticristo. A todos vos formo, vos defendo e vos abençoo. Então, eu mesma sou uma batalhadora espiritual, entregando muitas coisas, como eu já fiz nessa igreja da minha cidade, em plena década de 90, trabalhando para a Mãe Amada incansavelmente até os vossos dias, aqui, até quando Deus quiser que eu me vá. E, para mim, o que está aqui não é novidade, mas para você, acho que estou aqui porque você tem o direito de saber o que se passou, o que muitos estão passando e o que passarão ainda. Mas Nossa Senhora, nas mensagens dela, que todas muito, muito importantes e preciosas, ela também nos deixa mensagens de coisas muito, muito importantes que na ação do Divino Espírito Santo, né? Como força transformadora, força de amor. Então, como eu disse, a luta sempre é válida, porque nós vimos no livro de Apocalipse, no versículo 7, que diz assim, vou repetir até no outro vídeo, diz assim: a vinda de Jesus é progressiva e se manifesta através do testemunho daqueles que continuam o que ele fez. Manifestar a verdade, revelar o amor do Pai e provocar a conversão. É assim que a constante vinda de Jesus destrói o mundo injusto para construir o mundo novo. E eu tinha terminado dizendo também, o conteúdo do livro é urgente e os cristãos não devem permanecer passivos, pois o testemunho deles leva os homens a uma decisão. O projeto de Deus vai realizar-se e já não é possível viver uma vida dupla. É agora, né? Jesus da Misericórdia vem nos falar, Santa Faustina, e espero então que cada um tenha o seu tempo pessoal e não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje na responsabilidade. Que assim seja. Amém. Eu posso dizer que eu não parei até aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.